Teremos turbulências aí pela frente. Enquanto o Brasil, na questão econômica, vai de vento em popa, na parte política teremos mais turbulências. O Lula, nos últimos 10 dias, ele fez alguns anúncios que desagradaram muito os chefes da grande mídia. A gente sabe que os chefes da grande mídia não são apenas o mercado financeiro brasileiro, não, e sim o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Lembremos, a partir do momento que os americanos queriam dar golpe no governo do PT, na verdade o golpe era para roubar o nosso petróleo, para tirar direitos às pessoas e fazer com que o crescimento e a expansão do Brasil parasse. Quem era a barreira contra tudo isso era o governo Dilma. Então deram um golpe com toda a imprensa apoiando. Eles também apoiaram a prisão do Lula, que era para consolidar o golpe. E aí apoiaram a entrada do Bolsonaro, achando que iam domesticá-lo. Mas se não domesticasse o Bolsonaro, pelo menos o que conseguiram os Estados Unidos é que o Brasil afundaria de vez. E aí o país que era a sexta maior economia do mundo se tornou um país praticamente irrelevante no cenário mundial. Agora está voltando. Tá voltando e fazendo alianças com quem os Estados Unidos não gostam muito. Também tá voltando e tomando posicionamentos aí na política que desagradam muito os Estados Unidos. O Brasil tá contra o genocídio que Israel tá promovendo na Palestina. O Brasil foi um consignatário ali de um processo que a África do Sul moveu contra Israel. Os Estados Unidos não gostaram nada disso. Os colonistas da Globo passaram a atacar o Lula. Porém, o que mais irritou aí esse pessoal, que é o que para eles é assim, imperdoável que o Lula fez, a Dilma continuou fazendo, ampliou, e o Lula voltou a fazer agora, é o seguinte, é fazer com que o Brasil tente se tornar um país livre das garras do imperialismo norte-americano. O Lula, na semana passada, anunciou 8 bilhões de reais para expandir uma refinaria, Abreu e Lima. Imagina que o Brasil tem muito petróleo, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, está aí para descobrir mais petróleo ainda na foz do Amazonas, na margem equatorial. É capaz que ali tenha o mesmo tanto de petróleo que tem no pré-sal que a gente já conhece, ou seja, teremos o dobro do petróleo se as previsões estiverem corretas. Estamos falando aí de mais ou menos 20 trilhões de reais em petróleo, e ninguém quer que o Brasil, com um governo progressista que vai investir em desenvolvimento, industrialização, enfim, para que o Brasil saia das garras desse imperialismo, ninguém quer que esse governo consiga fazer esses investimentos. Esses americanos não querem isso, e a imprensa que é subserviente também não quer isso. Então, quando o Lula anunciou 8 bilhões para a refinaria, para que, olha só que coisa absurda, segundo a Globo, que quer o Lula, a Petrobras pega o petróleo, refina na refinaria que fica ali perto de onde pegam o petróleo e já envia, quando for exportar petróleo, já envia refinado. Enviando o refinado, não vira um exportador de óleo cru. Então você agrega valor ao seu produto e aí você lucra muito mais. É a diferença de alguém que planta maçã e vende as maçãs, alguém que planta maçã, tem ali uma fábrica, coloca a maçã dentro de um pacotinho bonitinho e vende o suco de maçã ali na caixinha bonitinha. Quem é que vai lucrar mais? Obviamente, quem tem a indústria do que quem simplesmente planta e vende. Pois bem, no petróleo é a mesma coisa. Durante o governo Bolsonaro, enfim, durante o golpe de Estado, aí, o período golpista que tivemos, que foi de 2016 até 2022, o Brasil vendeu várias refinarias e passou a importar óleo refinado dos Estados Unidos, dando um lucro bilionário para os americanos. Olha só que coisa. Porém, agora o Lula vai acabar com essa palhaçada. Então, vai começar a investir aí na Petrobras e o Lula falou, ele foi na conferência do clima e ele falou com os países árabes, que são os maiores produtores de petróleo do mundo. Eles convidaram o Brasil para entrar na OPEP+, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e o Brasil entrando vai ser ali o país que vai liderar. Isso quem está decidindo são os atuais maiores produtores de petróleo do mundo. Eles decidiram, o Brasil vai liderar a transição energética do petróleo para energias renováveis. E aí anunciaram bilhões e bilhões de investimentos no Brasil. Isso tudo desagrada muito os Estados Unidos. Como que a Petrobras vai ser independente, que o Brasil não vai mais comprar óleo refinado dos americanos. Pelo contrário, o Brasil vai ser um rival deles no mercado mundial, porque o Brasil vai estar vendendo também. Quer dizer, péssimo. Olha, o Brasil aí ficando cada vez mais independente? Não. Então, na Globo News, passaram a pregar até golpe contra o Lula. Olha, o Merval Pereira pegou uma declaração do Lula, o Lula fez uma declaração dizendo o seguinte, que está provado e comprovado, isso foi provado, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos treinou
Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros, e comandou aquela farsa que foi a Lava Jato. Isso tudo ali teve o dedo, as mãos, as digitais do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Tem entrevista em que um membro do Departamento de Estado, ele fala isso abertamente. Ele fala abertamente. E aí o que acontece? O Merval Pereira falou que o Lula tem que ser colocado no inquérito das fake news pelo Alexandre de Moraes. Chegou ali, não explicitamente, mas implicitamente, defender até a prisão do Lula, né? Porque o Lula disse a verdade. É engraçado, o inquérito das fake news é um inquérito em que criminosos, inclusive isso começou com o Deltan Dallagnol, aliás, passaram a ameaçar ministros do STF, ameaçar, matar, todo tipo de ameaça à integridade física dos ministros e de seus familiares. E isso começou por conta de fake news que se faziam contra os ministros. Aí o Merval diz que não, tem que colocar o Lula aí no meio, porque o Lula falou que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, a Lava Jato, eram ali cachorrinhos do Departamento de Estado. Eles não são nem ministros da STF, não são nem mais autoridades, nem mais representam o Poder Judiciário brasileiro e tem provas disso tudo. Mas para o Merval, não. Coloca o Lula no mesmo balaio do Bolsonaro. E os outros comentaristas da Globo, assim, realmente, o Lula não deveria falar isso. Um dia inteiro da semana passada, coincidência? Não. Justo depois do Lula anunciar aí bilhões para a refinaria, foi um dia inteiro no Globo News só dizendo que, olha, o Lula tá errado, a Lava Jato não fez isso, não, ou seja, defendendo ali a Lava Jato e criticando o Lula. E dizendo que isso é ruim, essa refinaria não dá, é péssimo, ok. Logo depois, passa o final de semana, o Lula anuncia 300 bilhões de reais para a indústria do Brasil. Eu falo aqui, eu acabei de citar um exemplo aqui, falei de maçã. Olha, você tem ali um negócio que praticamente não gera empregos e os empregos que gera são empregos com salários baixos, que você planta, colhe, emprego praticamente de boia fria. Muitos lugares têm empregos semi-escravos fazendo esse trabalho aí de plantio e colheita. Ou você tem uma indústria, ou seja, você planta e colhe, mas na verdade o seu lucro vem da indústria, em que aí você precisa de engenheiros, de técnicos, você precisa de gente aí que tem salários altos, precisa de maquinário, aí tem a manutenção do maquinário, enfim, a indústria gera empregos muito mais e empregos com salários maiores. Os países europeus, se você perguntar, Thiago, por que uma pessoa lá na Alemanha ganha tanto e no Brasil ganha tão pouco? Porque é um país industrializado, tem muita indústria, então tem muita gente com muito dinheiro. Então eles ganham mais, então eles gastam mais. Então eles têm mais. Até as pessoas em outros empregos acabam também ganhando mais e sendo beneficiadas por isso. O principal motor agora dos países mais ricos para tentar explorar os países mais pobres é o seguinte, é impedir a industrialização desses países, isso eles fazem há décadas, mas agora eles estão usando a questão do meio ambiente para dizer, olha, a gente que é rico, a gente polui demais, porque a indústria polui mais uma indústria do que você não fazer nada. E aí eles dizem, e vocês, países mais pobres, vocês têm florestas, então vocês não se industrializem, não poluam nada, a gente vai pagar uma merreca para vocês. Eles estavam falando em 100 bilhões de dólares por ano, que não é uma merreca. Aí agora estão falando em 2 bilhões de dólares por ano, quer dizer, não é nada, 2 bilhões. Aqui o que o Lula vai colocar numa refinaria. É menos do que o plano de industrialização aí de 300 bilhões que o Lula vai financiar em apenas 3 anos. Quer dizer, é muita grana que o Lula vai colocar para fomentar a indústria. Então os países mais ricos começaram a usar isso para falar, olha, não, é que a gente não consegue parar de poluir, então vocês têm que não poluir. E a gente dá para vocês uma merreca para vocês manterem aí florestas. Só que o Brasil está numa situação diferente dos outros países de, abre aspas, terceiro mundo, os países pobres. Que é a seguinte, o Brasil tem uma área enorme de floresta, o Brasil pode vender os chamados créditos de carbono e ainda se industrializar. E mesmo se o Brasil se industrializar muito, em nível de países europeus, o Brasil ainda vai estar poluindo menos do que a ajuda que faz ao meio ambiente. Ou seja, para o Brasil se industrializar, vários países mais ricos que falam tanto de questão climática, eles não vão ter de onde comprar crédito de carbono no futuro, e aí sabe o que vai acontecer? Eles vão ter que parar de poluir. Como é que eles vão parar de poluir? Vão fechar a indústria? Como é que eles vão fazer? Fechar a indústria lá? Então o Brasil vai ficar rico e eles pobres? Olha só o problema que é para esses países, o Brasil tem um mega projeto de industrialização. Porque aí esses países que falam, nossa, olha, eu vou te falar, eu morava na Polônia, eu já falei desse exemplo aqui algumas vezes, e aí tinha um suco de laranja em caixinha que custava mais ou menos, em reais, custava uns 5 reais.
E no Brasil, qualquer suco de laranja desse que só tem açúcar, que nem sei quanto de laranja tem ali, custava mais que isso. Eu falava, caramba, e aí tava escrito em polonês, olha, tem 2,5 kg de laranjas brasileiras. Aí eu ia no site de qualquer mercado aí brasileiro e vi o preço da laranja. Eu falava, pô, mas 2,5 kg de laranjas no Brasil custam mais do que aqui que tem 2,5 kg já espremidas, cruzou o oceano, foi pro meio da Europa, lá na Polônia, no frio, já em polonês, com a caixinha, tudo, com o lucro do mercado, o lucro de todo mundo. Como é que isso pode? Aí você vê, porque o Brasil só planta laranja, manda em tonéis laranja pra caramba, e eles fazem a parte industrial. E eles lucram lá e o Brasil fica com trabalho semi-escravo. Para laranja brasileira chegar, o suco de laranja brasileiro chegar tão baratinho para os europeus, porque eles não querem pagar caro, né? Eles querem pagar baratinho. Tem que ter trabalhador no Brasil ganhando pouco. O Brasil tem que ter um governo ruim, um governo fraco e tem que ser um país desindustrializado. Por quê? Porque senão as pessoas no Brasil começam a ganhar mais e aí vão acabar cobrando mais, aí subir o preço. E aí os europeus não vão ter o suco de laranja brasileiro tão baratinho, até porque os brasileiros com mais dinheiro vão começar a comprar as melhores laranjas e os melhores insumos. E aí ficará no mercado interno. Olha só que problemão para o europeu. Imagina não ter mais laranja, banana, manga, etc, do Brasil lá nos países europeus ou e nos Estados Unidos, ou ter bem mais caro, porque os brasileiros estarão mais ricos. Olha só que coisa. Problemão para eles. Eles não querem isso. Não querem. Então, já foi dada a ordem. Olha, a Globo News criticou, não só a Globo News, a Globo também, seus colunistas, a imprensa, o Estadão, falaram o Lula está esbanjando, o Lula está fazendo o mesmo que fazia nos outros governos, aquilo que tínhamos medo e que já deu errado. O dar errado deles é fazer o Brasil sair do mapa da fome da ONU, ou seja, pela primeira vez no Brasil não tinha quase ninguém passando fome. O dar errado para eles é o Brasil chegar à sexta maior economia do mundo. O dar errado para eles é o Brasil ter a menor taxa de desemprego da história, com até então a melhor média salarial da história, que foi no final de 2014. Esse é o dar errado para eles. Peço a sua inscrição no canal.